na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos lá para a página 111, né? 111 a gente fala da numeração egípcia. A numeração egípcia, ela vem de muitos anos atrás, há 5.000 anos atrás, lá no Egito, né? Onde Moisés, né, percorreu as águas do Rio Jordão, e ele estava ali. E aí aqui a gente tem, ó, na numeração egípcia, a gente tem os desenhos, cada um com o seu valor decimal, ó. Aqui o número 1, ele representa um pauzinho aqui, ó. Depois vem o 10 com um invertido, o 100, tem o 1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000. Independentemente da esquerda para a direita, de cima para baixo, você pode escrever aí a sua numeração egípcia, como você está vendo aqui, ó, 2.423. 2.423 fez da esquerda para a direita, de cima para baixo, não tem problema. Aqui abaixo você já vê aqui uma representação de 10 em 10. Então, se você tem 10 pauzinhos agrupados, representa o quê? O número 10. Aqui, ó. Tá? E aí, se você tem 10 vezes o 10, você já tem o 100 agrupado. Assim acontece com o 100, que vai dar 1.000, e com o 1.000, que vai dar 10.000. Tá bom? Na página posterior, na 112, ele te conta aí os egípcios e as pirâmides, né? Os egípcios são reconhecidos pelo grande desenvolvimento na arquitetura, né? Aquelas grandes pirâmides bonitas. Muita gente tem vontade de viajar para o exterior e conhecer as pirâmides do Egito. Então aqui a gente tem, elas foram construídas e utilizadas também para sepultar, né, os faraós junto, né, a seus bens ali. E no Egito existiam várias pirâmides, né? Nós temos aqui o exemplo de Quéops, nós temos Quefren e Miquerinos, cada uma com altura. E aqui o livro ele te pede para cada altura você colocar na escrita egípcia. Por exemplo, você tem aqui a altura de Quéops 147 metros. 147 metros. Então você vai lá no 100, né, o símbolo do 100, aqui, ó. O 100. 40, não tem. Então o que você vai fazer? Você vai botar 4 U's invertidos. O 7 também não tem, então você vai botar 7 pauzinhos, tá bom? Então cada um aí com a sua altura e os seus símbolos representados na numeração egípcia, tá bom? Já na página 114, nós já temos 114, nós já temos a numeração romana, né, que é conhecido por nós, né, que é mais conhecido por nós a numeração romana. Sendo que a numeração romana, tia, mas para que eu preciso da numeração romana? Você às vezes está lendo lá um texto em história, século 19, você olha assim o século, nem sei se é 19, se é 17. O 19, né, é porque você tem que acompanhar como número, os números 4, 6 e 9, eles são assim. Vou colocar aqui um quadro para vocês verem, ó. O 4, ele vem um pauzinho e um V. O 9, 1 e o X. O 6, ó, o V e um pauzinho. Então, esses números em romanos, você vai colocar, essa é a diferença desses que você tem que prestar atenção, não vai mudar. Por exemplo, 19, você vai ter um
o 19 você vai colocar o X, o 1 e o pauzinho, ou o I, vamos falar I, né? O I e o X. 19, formou 19. Tá bom? Então, 4, 6 e 9 é que a gente confunde mais. Mas a gente sabe que o 4 é o 1, o I e o V, tá? O 6, o V e o I. E o 9, o I e o X. Então vamos lá, aqui na 114 a gente tem a história aí da numeração romana. A civilização romana foi uma das mais importantes da antiguidade, né? Ela se desenvolveu na Península Itálica, tá? Onde atualmente é a Itália, que faz parte da Europa, que é tipo uma bota, vocês já observaram? Que a Itália é tipo uma botazinha. Então, na Itália, os romanos, eles criaram o próprio sistema de numeração que foi desenvolvido há 2.500 anos e usado durante muitos séculos. Tá? Até hoje na Europa é empregado em várias situações. Aqui o livro te dá o exemplo, ó, de um relógio e de uma enciclopédia. Enciclopédia, assim, são vários livros, essa enciclopédia aqui, ó, a numeração dos volumes desse livro aqui em Romanos também. Já aqui, ele te dá a numeração atual: 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Então, eu vou falar que é um pauzinho, um I. Vamos falar um I, né? O 5 é um V. O 10 é um X. O L é o 50. O C é o 100. O D é o 500 e o 1000 é o M. Então aqui você vê que tem o 3 Is, tá? 32. O 32 eu sei que 10 é X, então eu vou colocar lá 3 Xzinhos com 2 Is. O 305, eu sei que o C é 100, então eu vou colocar 3 6 e o 5, 305, o V, que é 5. Já aqui, ó, 3016, se eu sei que o 1000 é M, eu vou colocar 3 M's e o 16. O 16 foi o que eu falei, ó. Tá com a dúvida do 4, do 6 e do 9, é só prestar atenção, ó. O 6 ele vem no V primeiro, depois o I. Já o 4 vem primeiro o I. O 9 vem primeiro o I e o X de 10. Então, alguma dúvida, vocês procurem o privado da tia Joelma, tá bom? A tia vai deixar aqui, ó, atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Mas antes a gente tem uma história aí, ó, origem de Roma, na página 115. É interessante essa história. Roma é uma cidade da civilização romana que faz parte da Itália. Para explicar como essa cidade teve origem, existe uma curiosa lenda, a lenda dos irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo. De acordo com essa história, os dois irmãos foram abandonados ainda bebês, sendo salvos por uma loba que os amamentou. Depois eles foram encontrados por pastores, por quem foram criados. Anos depois, o Rômulo teria fundado a cidade que recebeu o nome, né, que remete o seu nome, Rômulo, Roma. É igual aqui no nosso bairro, né? Tem a história do nome do nosso bairro, né? Depois eu conto para vocês a história do nosso bairro em geografia, tá? Então aqui você tá vendo a imagem, ó, da loba amamentando os gêmeozinhos, tá? O Rômulo e o Remo. Então a tia vai deixar aí essas atividades, qualquer dúvida
vai lá no privado da tia Joelma, tá bom? Beijão!